Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Estou mais uma vez passando por aqui, esse dia 4 do mês de janeiro de 2026, para trazer uma palavra maravilhosa, uma palavra poderosa. É a palavra de Deus, amados, que sempre nos dá vida, sempre nos dá alegria, sempre nos dá uma perseverança na mente, nós pensar no Senhor, adorar o Senhor, Ele é bom, tudo na nossa vida depende de Deus, e a palavra de Deus, ela vai nos guiando. Você vê que os tempos tão difíceis, a gente vê aí as dificuldades para se viver nessa terra, mas a palavra de Deus, ela vai nos conduzindo maravilhosamente. Portanto, nesta noite, eu vou trazer aqui uma palavra no Salmo número 100, onde há um convite para toda a nação, para todo o povo, para quem quer, na realidade, viver bem, busca a palavra de Deus para o seu coração, ter uma iluminação, uma sabedoria. Pois aqui, no Salmo 100, são 5 versículos, e vamos ver o que o salmista ele quer nos falar nesse salmo, porque ele queria falar para a nação de Israel. O salmista foi sempre ali inspirado por Deus, porque ele era na presença de Deus todo o tempo, e nós também temos de analisar o que Deus colocava no coração deles. Temos de analisar, porque a Bíblia é inspiração, ela foi inspirada por o Espírito Santo, e possamos meditar nessa palavra para a glória de Deus. Um salmo para ações de graça. Então vamos, nesse primeiro domingo desse ano 2026, iniciando com esse chamado maravilhoso: aclamai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra, rendei culto ao Senhor com Ele, com alegria, vinde a sua presença com cânticos de louvor. Reconheceis que o Senhor é Deus, Ele nos fez, e somos seus, seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e em seus atrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei-o o seu nome, porquanto o Senhor é bom, e seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Soberano nosso Deus e Pai querido, obrigado, Senhor, nesta noite, por essa palavra poderosa, e que nós venhamos ser gratos, nós venhamos crescer na nossa vida espiritual, entender, compreender que este ano de 2026 está iniciando, possamos, meu Pai, ser obedientes, andar na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. É difícil para quem segue
junto à palavra já é difícil. Imagine para quem não anda, para quem está distante dela. Mas muito bem, Deus é o Senhor, Ele é o grande e maravilhoso. Todo ser humano, todos os seres criados são dependentes de Deus. Embora que o homem não queira entender, não queira perceber, não queira dar o braço a torcer, mas ninguém vive sem o nosso Deus. Ninguém vive sem o Senhor Jesus na nossa vida. Então nós vemos aqui o primeiro salmo: clamai com júbilo ao Senhor, ou seja, celebrai com alegria, e a presença dele com alegria, independente de qualquer coisa, e porque necessita, e porque ele é aquele que precisa da adoração, né? Toda adoração é para ele. E nós somos, na realidade, os necessitados. Precisamos de Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então o salmista, ele diz: clamai, orai, clamai, buscai com alegria o Senhor. Ele é a fonte que nós precisamos chegar lá com o coração alegre, clamar Ele com grandes maravilhas. E aqui ele diz que todos os habitantes da terra, não deixou ninguém de fora. Então, meus amigos, queridos, irmãos, chegando aqui nesse tempo chamado casa de oração para meditar na palavra, ensinar. Estou aqui para meditar nessa palavra, ensinar também aos irmãos como seguir, cultuar. Nós deveríamos cultuar a Deus só porque é um domingo, cultuar o Senhor só porque é quinta, culto de doutrina. Não deveríamos, porque somos necessitados mesmo do Senhor. Precisamos de Deus na nossa vida. Aos domingos, às quintas, os dias de culto, sei lá qual o dia que você vai, mas vá com alegria, vá com coração sincero, buscar o Senhor. Ele merece a glória. E aqui o salmista está convocando toda a terra, todo ser, para ir à presença do Senhor e adorar, para clamar e adorar. Então, vimos que as pessoas precisam entender o dever que temos aqui na terra. Rendei culto, faça culto de adoração ao Senhor, faça culto de alegria, vá cultuar o Senhor, vá à presença de Deus. Não porque necessita, porque está doente, não porque está desempregado, porque está passando necessidade, não. Vá à presença de Deus, porque Ele é o Senhor, Ele é merecedor, Ele é o Rei, Ele é o Senhor da vida. E nós precisamos saber adorar, saber que o Senhor não está aqui na Bíblia ensinando só para nós, e quando precisamos, nós já precisamos do Senhor todo segundo da nossa vida, todos os minutos da nossa vida. Então o salmista diz: vá cultuar o Senhor com alegria. Quantas pessoas hoje têm esquecido, não sabem, não entendem, estão cultuando aí a vaidade, todo mundo a vaidade. Amanhã é uma segunda-feira,
vem acompanhando uma série de problemas, de doença, dificuldade, vem. Mas ninguém para adorar, ninguém para ir buscar o Senhor, ninguém trabalha o ano inteiro, trabalha todos os dias, mas não tem um momento para se atuar ao Senhor. E o salmista está ensinando aqui: render culto ao Senhor com alegria. Render, ou seja, ir à presença de Deus com alegria, porque você precisa, eu preciso, todos precisamos, e é só o que nos resta nessa terra. Seria nós adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Adorar o Senhor porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Todos os habitantes da terra, significa que o salmista convoca a nação de Israel inteira, mas pela palavra está mostrando que todo ser humano é convocado para ir à presença de Deus, para ir adorar o Senhor, para ir falar com Deus, agradecer pelo ano, agradecer pelo dia, agradecer pelo trabalho. São momentos de nós ir adorar todos os habitantes da terra. O Salmo 100 está fazendo uma convocação. O salmista, ele se direciona ali para aquela nação de Israel e diz: clamai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Que na época nós podíamos entender que ele falava como rei para todos que habitavam ali na região de Israel, naquele país. Mas hoje a palavra de Deus se estende a todos nós. Nós somos convocados para nós ir à presença de Deus. Nós somos convocados para adorar o Senhor. Nós somos convocados porque nós somos moradores dessa terra, porque nós somos pessoas vivendo nessa terra e precisamos do Senhor para iluminar a nossa caminhada, iluminar o nosso entendimento, dar livramento dos principados, das potestades, e precisamos nós ter uma comunhão com Ele, que nós tenha essa convivência, essa amizade com Deus pela pessoa de Jesus. Então, no tempo que Jesus nem ainda tinha vindo, mas o salmista ali ele já estava programando aquele culto, o povo para cultuar, o povo para adorar, chamando o povo para olhar para o alto, olhar para Deus. Todos os habitantes, né, que é todo ser humano, tinha de olhar para o Senhor, olhar para o alto, porque todo ser humano precisa, todo ser humano deve, pela fé, dialogar com Deus, deve pela fé buscar o Senhor, tirar um dia para cultuar, um dia, um ano, seja lá, mas ele tem de ter essa interesse, essa vontade, esse prazer. E nós hoje vemos que o povo, eles são muito esquecidos, a nação brasileira, o povo de várias nações, né? Deus rege essas nações, Deus manda chuva para todas as nações, Deus manda o alimento para todas as nações, todo ser na terra, os animais, tudo que estão na terra depende de Deus, depende do Senhor. E nós vemos que o povo ainda esquece, mas Deus ele está abençoando, Deus ele está derramando ali a sua misericórdia, porque ele olha para a terra, não vê um justo,
e ali ele vê, aleluia, que o povo não tão virado para ele, mas ele ainda abençoa, ainda manda o alimento, ainda manda a água, a chuva, tá? Aí nós estamos aqui vendo o salmista clamando, chamando o povo, para que o povo venha à presença, venha buscar, pois nós sabemos que tem muitas religiões, né? Tem a igreja católica também, são muitos que hoje estão aí se dedicando de uma forma de um Deus, mas o verdadeiro Senhor da vida é Jesus, e devemos a Ele render graças, devemos a Ele chegar à sua presença com o coração alegre, o coração aberto, tirando os problemas, tirando as lutas, buscando ali Ele como Senhor da vida, e depois Ele vai abençoar em qualquer área da nossa vida singular. Mas sabemos que Ele diz: rendei culto ao Senhor, com que? Com alegria, vinde a sua presença com cânticos de louvores. Nós devemos chegar ao Senhor agradecendo a Ele, salteando o que Ele fez. Senhor, Tu é bom, Senhor, Tu é grandioso, Tu é maravilhoso. Podemos sempre nos dar essa forma, o Senhor, chegar a Ele, não porque estamos precisando, não porque estamos doentes, mas não, vamos ver que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele sara, Ele dá a providência para tudo aquilo que nós tiver necessitado, mas primeiro nós deveríamos render culto ao Senhor, ir a Ele com alegria e vir à sua presença com cânticos e louvores, tá? Ou seja, no final do ano, na virada do ano, no início do ano, é um momento que deveríamos chegar à presença do Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado, porque passei 365 dias aí, o Senhor me abençoando, estou com a minha família abençoada, minha vida contínua, há os problemas, a luta se levanta, mas Tu, Senhor, está me fortalecendo, o meu espírito, nunca retire de mim o Teu espírito, a paz do Senhor no coração, nunca retire, e possa sempre eu ir à Tua presença, render graça e adorar, porque o Senhor é bom e maravilhoso. Então aqui nós vemos o salmista chamando: rendei o culto ao Senhor. Cultuar significa que nós se separa de tudo aquilo que nós temos de fazer, aí nós vamos com alegria à presença do Senhor, e a casa de oração é para isso. A casa de oração é para nós se ir a Ele com o coração alegre, com o coração satisfeito, porque vamos à presença do Senhor. Ali Israel se reunia, todo Israel, e cultuava o Senhor, chamada pelo rei, todos atendiam, todos iam ali com cântico, com as suas ofertas, levando ali aquilo para representar o que Deus deu na vida de cada um, que Deus abençoou cada um, como nós vemos aqui, aleluia, nesse versículo 1, onde diz que a convocação geral para que todos os povos da terra reúnam, né, que vão se reunir-se em torno do Espírito do Senhor para adorá-lo, Ele na beleza da sua santidade, com gratidão, com muita alegria e em seus corações, porque o Salmo 93 também fala dessa adoração, o Salmo 117 fala também dessa adoração, o Salmo 95 fala dessa adoração. Então nós vemos que tem muitas as passagens na Bíblia convocando, chamando o povo para se dedicar assim em clamor, em oração, em gratidão ao Senhor
e Ele é aquele que vai suprindo toda a nossa necessidade. Os crentes devem vir para o culto público, é o culto aonde nós se reunimos e vai ouvir a mensagem, ouvir a palavra, o que Deus tem a falar no nosso coração. Aqui tem a forma de nós se expressar pela palavra de Deus, pela Bíblia. São cultos públicos apenas para receber, para nós adorar o Senhor, mas sendo disposto a fazer as suas ofertas, as suas ofertas ao Senhor, que é a ingratidão que nós temos, oferecendo ao Senhor nas maravilhas, como diz aqui a Bíblia Sagrada, mas disposto a fazer as suas ofertas com alegria, generosidade, como está no Salmo 75:1 e como está também no livro Levítico 7:12. Tradicionalmente, estes hinos acompanham aos atos de ação de graça e ofertas no templo de Deus. Então nós vemos que a presença de Deus, o templo de Deus, é onde nós se dedica em comunhão, em falar e adorar, porque Deus merece, irmãos. Deus merece que nós tire todo o tempo para adorar, para oferecer a Ele a nossa adoração, o nosso espírito, as nossas ofertas, tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Vamos lá. Aí está aqui sendo convocado. Vinde com alegria, vinde com o coração aberto, venha com toda forma de alegria à presença do Senhor, adorar o Senhor, se dedicar a Ele. Ele é o Senhor da vida, é o Senhor que te dá todo dia o alimento, o vestir, o calçar, te dá a paz, te dá o ar que tu respira todos os dias. Então ele diz: não seja ingrato, busca o Senhor, porque enquanto nós pudermos buscar, nós vamos, quando pudermos achar, nós acharemos. Então aqui ele está declarando a convocação de toda a nação, e hoje a convocação de toda a igreja, de todo o povo, para que esse ano de 2026 seja um ano de mais adoração, um ano de mais na presença do Senhor. E Deus, Ele vai suprindo a necessidade de toda a nação, toda a nação. Então, para nós ir à casa de Deus, é porque Ele é bom, porque nós conhecemos e vamos ali em comunhão, reunião, com alegria, adorar Ele, porque Ele merece que nós se chegue a Ele e adore. Rendei culto ao Senhor com alegria, vinde à sua presença com cânticos de louvores. Aleluia. Reconhecei que o Senhor é Deus. Aqui ele pede, talvez tivesse alguém que não tivesse reconhecendo o Senhor, e ele diz: reconhecei aqui que o Senhor é Deus. É isso que falta, irmão? A nação hoje é conhecer verdadeiramente que o Senhor tem mantido esse país, tem mantido esse povo, tem abençoado, sustentado esse povo, tem dado o alimento através da chuva a esse povo. Aí o salmista, ele conclui aqui, chamando todo Israel: venha, adorai o Senhor, venha à presença de Deus, rendei graça e reconheceis que Deus, reconheceis que o Senhor é Deus, Ele nos fez. Aí muitas pessoas não têm esse entendimento. Eu trabalho, senão eu não vivo, se eu não comer eu não vivo. Então ele reconhece o seu esforço, mas não reconhece que ele respira, não reconhece que o espírito dele precisa da presença real do Senhor para que ele tenha saúde,
tenha uma firmeza tranquila no coração, mas isso precisa de nós reconhecer que o Senhor é Deus, Ele nos fez, somos seus, né? E seu povo. Aí nós podemos entender, nós somos do seu pastoreio, significa que Deus nos pastora, que Deus nos guarda, que Deus nos guia, que todo o nosso momento da vida que nós temos na terra, nós precisamos do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso pastor, faz nós andar em verdes pastos, guia nós em águas tranquilas, mansamente, e vai levando em parte verdejante. Assim é os tempos bons que nós temos para viver, e é isso que nós temos que reconhecer, que Ele é Deus, Ele nos fez, Ele nos criou, Ele é quem nos pastoreia, Ele é quem nos guarda. Então o Senhor tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, no nosso entendimento. Por isso que Ele disse: vinde, se reunir à casa do Senhor, no templo do Senhor, reconhecer em toda nação que Ele é o Senhor, que Ele nos fez, que Ele criou todos nós. Nós temos, independente de qualquer coisa, reconhecer a Deus. Nós, aleluia, não vamos reconhecer só se for crente, só se for a todos que têm fôlego, têm de entender que Ele tem de reconhecer que Ele foi criado por Deus. O Senhor é o Rei dos Reis, é aquele que manda em todas as nações, em todos os reis, e nós somos as minúsculas pedras, as pequenas pedras. Então nós estamos hoje e possamos dizer: somos bem-aventurados, porque estamos na presença do Senhor, porque na presença de Deus há fartura de alegria, na presença de Deus nós recebemos entendimento, nós recebemos uma vivência melhor, para nós continuar tendo sabedoria, para nós fazer a nossa casa ser abençoada, a nossa família ser abençoada, o nosso trabalho ser abençoado, e nós vamos desfrutando dessas grandezas maravilhosas que o Senhor, né, tem. Então o salmista, ele relata aqui, ele mostra que é necessário reconhecer. Então, se o povo estão sendo chamados para reconhecer, porque ele estava conhecendo. Hoje tem muita gente que não conhece a grandeza, o poder, a virtude divina. Muita gente que não entende, só olha para o céu e diz que é um Deus, mas eles não reconhecem, não sabem, não atribuem a sua vida a Deus. Aí o salmista diz: reconheceis que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aí nós vamos ouvindo isso aí, botando no coração o entendimento e a sabedoria. Entrai por suas portas com ação de graça. Qual é a porta de Deus? Qual é a porta que nós deveremos entrar? Será que é na igreja? Será? Não. Quando ele diz entrai pelas suas portas, ele está falando de Jesus, que nós deveríamos entrar no Senhor Jesus com ação de graça, com alegria. Por quê? Porque o Senhor, Ele coloca aqui, aleluia, a chamada para que o povo entre, e a chamada de Deus é para que nós entre em Jesus, a nossa vida em Jesus, porque Jesus disse: eu sou a porta, quem por mim entrar, entrará, sairá, encontrará pastagem.
Entrai por suas portas com ação de graça, ou seja, vá a Jesus com ação de conhecimento das graças qual Deus deu a você, que você entenda que Jesus é a porta para todo ser, que Jesus é a esperança para todo ser humano, que Jesus é o caminho, a verdade para todo ser humano. Então o salmista, ele está aqui convocando, entrar pelas portas com ação de graça, e em seu atrio, que é a igreja, que é no local onde nós estamos, casa de oração, colocar o nosso pé no atrio da casa de Deus, formando como a igreja, se reunindo como a igreja, no atrio da casa de Deus, que hoje nós não entendemos o que é isso, qual o respeito de vir à casa de oração, onde nós reunimos, tem um livro que se abre para as instruções para a mente, as instruções para o homem, para a mulher, para a criança, está na Bíblia Sagrada, e é no atrio da casa de Deus que nós encontramos essas instruções. Todo mundo tem uma Bíblia. Nós sabemos que em Israel as pessoas, eles andavam inspirados pelo Alcorão ou pelos pergaminhos, estavam na sinagoga, eles se reuniam para aquele dia, ano em ano, para ali fazer aquela nação conhecer a Deus, ofertar ao Senhor, levar, render graças, derramar seu coração. E é isso que hoje a nação precisa fazer, que o povo precisa fazer, que o povo precisa conhecer. Nós hoje conhecemos, quando eu falo nós, porque é o ser humano que só conhece o poder terreno, só conhece a lei terrena, só conhece o alimento terreno, as coisas materiais, mas não conhece um poder acima de tudo isso, que é Cristo, que é a salvação, que é a nossa vida. É Ele, aleluia, que tem de estar dentro de nós como base para nós fazer as outras coisas, até para nós trabalhar. Então nós temos que entrar por esta porta. É a porta da vida, é a porta da esperança, é a porta que nós precisamos entrar para ver o que nós encontramos. Nós vamos encontrar paz, nós vamos encontrar alegria, nós vamos encontrar o amor, porque tudo isso está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós sabemos hoje, aleluia, porque as igrejas pregam, mas nós não reconhecemos nem entramos. Vamos nesse ano diferenciar, vamos reconhecer com mais sinceridade. Entra por esta porta, vai com alegria, vai com ação de graça, vai com amor. E ele disse, quando entrar no atrio com hinos de adoração e exaltar, irmão, a Bíblia é bem relativa aqui no que ela ensina. Quando a Bíblia diz, entra no atrio com hino e adoração, é quando nós chegamos com alegria na casa do Senhor. Aqui é casa de oração, mas quando você coloca seu pé aqui, chamado do atrio da casa de Deus, aí você entra com todo o seu entendimento, respeitando. É aqui que nós vamos adorar, é aqui que nós vamos aprender, é aqui que nós vamos um com o outro dialogar sobre o nosso Jesus. Porque o atrio da casa de Deus, o salmista diz assim, me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor, com meu pé, colocando no atrio da casa de Deus. O salmista também, ele diz, rei também, ele dedica em várias passagens, ele diz, detém o teu pé quando entrar. Ou seja, pedindo respeito, pedindo atenção. Ali onde você vai não é qualquer lugar. Você vai no atrio, você vai diante do Senhor, você vai reconhecendo que Ele é o Senhor. Você vai aqui na terra meditar
aqui eu estou na presença do Senhor, com os irmãos, com a palavra. Entrai por suas portas com ação de graça, e em seus atrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome. Aí nós temos de exaltar o Senhor. Não é exaltar o homem, não é exaltar a igreja, não é exaltar nenhuma pessoa terreno. Nós não podemos confundir o respeito com a exaltação. Adorar, exaltar só o Senhor, porque Ele é Deus, Ele é a vida, Ele é o Senhor que merece a nossa forma de exaltação, que nós curvamos nossas cabeças, que nós dobramos nossos joelhos só na sua presença, só diante do Senhor, porque Ele diz: bendizei ao nome do Senhor. Fale bem do nome de Jesus, fale para outro do nome de Jesus, seja você um verdadeiro adorador. Quando for a casa de Deus, quando for a igreja, vá com alegria, vá com o coração cheio de um louvor, dizendo: Ele é Deus, veio na minha vida, na vida do meu povo, na vida de fulano de A, mas Ele faz chover, Ele faz que, aleluia, a natureza, ela nos serve, e aqui nós possamos dizer na casa do Senhor, exaltando: Senhor, Tu é Deus, Tu é o grande, Tu é tremendo, tudo que Tu faz é com benevolência para a nossa vida, porque o Senhor nos alimenta, nos sustenta, nos guarda, nos livra, porque sem Ti, Senhor, nada somos, mas contigo nós podemos ser tudo. Tudo posso naquele. Quem é aquele? Aquele Jesus, aquela porta, aquele Senhor, aquela esperança. Tudo posso nele. Tudo tem por Ele. É Ele que me dá a vida. É Ele que me dá o fôlego. Isso é cântico para o Senhor. É Ele que é bom. Como diz Jesus, quando aquele homem disse: bom mestre, Jesus bom, só Deus. Ele cantou e louvou o Senhor. Ele bendizeu o nome do Senhor. Ele exaltou o nome do Senhor. Bom só Deus, nosso Criador, que hoje Ele está em Jesus, e nós somos, aleluia, beneficiados, porque Ele age em Jesus, seu filho amado, seu filho que deu a vida, e é a Ele que nós rendemos graça, é a Ele que nós adoramos. O Senhor Jesus, Ele faz toda a diferença na nossa vida. Ele faz toda a diferença aonde nós estiver. A prosperidade só está se Ele tiver. A paz só está se Ele tiver. Se Cristo está dentro do teu coração, tudo há mudança, há alegria, há uma paz. Se Cristo estiver na tua vida, tudo vai bem, nada vai ali se perder, porque tu tem a sabedoria, tu tem a prosperidade, tem de ti o amor, a grandeza de Deus vai pela tua fé, pelo que tu conhece, pelo que você se dedica a Ele na beleza da sua santidade. Então, nós vemos aqui que diz: entrai por sua porta com ação de graça. Então nós podemos entender, todo ser humano, ele precisa entender que o Senhor é Deus. Não só entender, mas colocar na vida, colocar Ele pela fé dentro do nosso entendimento. Porque tudo que nós for fazer, sem Ele nós não faz, com Ele nós fazemos tudo. Ele é o Deus da prosperidade, então vou prosperar. Eu vou ficar na presença do Senhor nesse ano 2026. Eu quero mudar. Nesse ano de 2026, eu quero mais ser próximo ao meu Deus. Eu quero adorar, eu quero exaltar mais o seu nome.
Aqui o salmista convoca, e você também está sendo convocado a buscar o Senhor, colocar na sua vida, colocar na sua família, colocar em tudo que você vai fazer. Convoque agora outras pessoas para receber, reconhecer que o Senhor é Deus. É isso que a nossa nação está precisando, nosso povo está precisando, nossos pais, nossa cidade, nosso estado está precisando. Quando eu falo assim, eu vou diante de todas as pessoas. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Todo aquele que tem um ar, que respira, olhe para o Senhor. Porque nós somos até como uma velazinha que está acesa, vem uma ventania e apaga. Assim é a vida do homem. Qualquer momento ele está sendo tirado da terra. Qualquer momento ele está assumindo a posição ao qual o apóstolo Paulo diz que todos pecaram, destituído está o homem da glória de Deus. Isso, o homem está afastado. Aí por esse afastamento, por esse motivo dele estar distante de Deus, é que também Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Por isso que tem tanta gente hoje sendo incluída nesse salário, pagando esse salário. A morte, ela está recebendo todo minuto, ela está recebendo o seu salário ali, levando alma, levando vida. Mas também na parte B do versículo, Paulo diz: a vida é um dom gratuito de Deus. Aonde você encontra? Em quem você encontra? Aí Paulo diz: em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, quando nós estamos aqui diante desse salmo, para nós hoje ele é muito válido. Clamai com alegria, ou seja, busca a Deus com alegria, tenha toda a dedicação. É lá que é a fonte da água da vida, é lá que jorra toda a paz, toda a alegria, toda a oportunidade que Deus tem dado para nós. É porque Deus é bom, grandioso e misericordioso. Então o Senhor merece que nós vamos à sua presença, tá? Com alegria, com a atenção de adorar, porque Ele manda aqui dizendo que nós temos de adorar, bendizer, exaltar o seu nome. O próprio Jesus, ele exaltou o nome do Senhor ali, quando ele, como filho, estava ali e vendo pessoas reconhecendo o homem como mestre, tendo seu entendimento. E aquele homem disse: bom mestre. Mas Jesus disse: bom só Deus, só Ele é bom, não tem ninguém bom. As pessoas vivem pela misericórdia de Deus, e nós temos a obrigação de fazer o bem, porque se nós não fazer o bem, nós estamos pecando. Se você deixar de fazer o bem, você peca. Quantas pessoas não estão pecando? Quantas pessoas não estão aí levando exatamente a sua vida para a morte? Porque o salário do pecado é a morte. Eles estão sendo tragados pela morte, porque eles se dedicam à morte, que é o pecado. Mas o salmista, ele diz: rendei culto ao Senhor com alegria, vinde à sua presença com cântico de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus, Ele nos fez, somos seus, seu povo, e rendemos, né? Que nós possamos entender que nós somos seu povo. Todo mundo diz assim: eu sou o povo de Deus, mas não adora, mas esquece o ano inteiro, mas só se lembra na dificuldade, na dor. Mas aqui é na alegria que você tem de render graça a Ele, é na tristeza, renda graça a Ele, igual como faz um casamento e faz aquela promessa. Você ali está mostrando para a esposa para o marido, que tem um compromisso, tanto na alegria como na dor. A sua vida vai ser dentro de um compromisso.
E nós também temos um compromisso com o nosso Deus em adorar, em render a Ele toda a graça, que nós deveríamos ir à casa do Senhor, ofertar ao Senhor, ofertar em dinheiro, não. Nós temos de ofertar ao Senhor com coração, com entendimento, com sabedoria. A outra coisa é nós ofertar pela forma de gratidão daquilo que Deus deu, reconhecer. Mas primeira coisa é ter um coração aberto, um coração limpo, um coração com prudência, que só Ele pode estar lá dentro para governar todo o nosso entendimento, a nossa vida. Reconhecer o salmista claramente pedindo para aquele povo de Israel. Mas hoje esse salmo é para nós, porque Ele está no presente conosco. E Ele, aleluia, vai para o presente, para outras vidas, e também para o futuro. Mas hoje Ele está dizendo: clamai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Recebei, aleluia, rendei culto ao Senhor com alegria. Vinde à sua presença com cântico de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus, Ele nos fez, somos seu povo. Aleluia. E podemos ter essa parte B do versículo: o seu povo, e rendendo lá e reconhecendo que é do seu pastoreio. Isso quer dizer que Deus é quem está nos guardando, nos pastorando. Ele é aqui o nosso pastor. Ele é aquele que está atento à nossa vida, todo o nosso espaço, no deitar, no levantar, no sair e no entrar. Ele é o pastoreio da nossa vida, e é o pastor da nossa vida. Aí diz: entrai por sua porta com ação de graça, e em seu atrio, que é na casa do Senhor, com hinos de adoração, exaltai e bendizei o seu nome. Para nós ir para a igreja, que é no atrio, né, irmão? Nós temos de ir no pensamento de adorar. Não vá para a igreja para olhar para alguém, não vá para a igreja para se ver se o pastor é bonito, se o pastor é feio, né, irmão? Se tem alguém bonito do seu lado. Que todo mundo, quando tem um amor, quando as pessoas se amam, o amor é Deus que está dentro. Nós não tem ninguém feio, não tem ninguém errado, todo mundo está ali porque, aleluia, o amor de Deus está dentro. Nós viemos para adorar, nós não vamos para a igreja porque eu não vou porque não tenho uma roupa boa, não tenho um sapato bom, meu irmão. Desliga do mundo, desliga dessas coisas materiais, vai ao Senhor, porque Ele te construiu, Ele, aleluia, te fez, nunca nasceu e nunca voltará, nada tu vai levar. Entra nesse ano com a providência de conhecer que Ele é Deus da sua vida, que Ele é o Senhor, porque muita gente tem, mas não leva, muita gente é rico, mas quando morre, a quem vai vestir ele é exatamente a funerária que vai botar aquela roupa que leva ele até o cemitério, mas todas as suas roupas, todos os seus bens fica para outra pessoa. Para onde foi o mendigo, foi o rico, tudo foi para o cemitério, e quem vai comer o mendigo também vai comer o rico, que é a terra. A boca se abre da mãe terra e recebe de volta essa matéria que hoje as pessoas cuidam dela com tanto carinho, com a vaidade, mas esquece de cuidar do espírito, esquece de levar seu espírito à presença do Senhor, porque, irmão, tem tanta pessoa bonita, com dinheiro, bem vestida, mostrando por fora, mas lá dentro está podre, lá dentro está morto, lá dentro ele não tem alegria, ele não tem a paz. Porque não se encontra a paz no dinheiro, não se encontra a paz em coisas materiais, nós encontramos a paz no Senhor, não é verdade, irmão? Em Jesus.
Porque você quer entrar numa casa nova, quer entrar num lugar famoso, mas não quer entrar numa porta simples, que é Jesus. Entrai por suas portas, está no Salmo 100, versículo 4. Entrai por suas portas com ação de graça, e em seu atril com hinos de adoração. Exaltai e bendizei o seu nome, porquanto o Senhor é bom, e seu amor, ou glória, é leal, não tem traíras no meio, ele é leal, ele é fiel. Se nós não andar com a nossa fidelidade, mas ele anda, porque ele é fiel. Aquele que nos chamou, irmão, ele é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor se responsabiliza por mim, por você. O Senhor se responsabiliza por qualquer um que ele chamar. Tudo que Deus botar, ele se responsabiliza. Ele é o Senhor que vai com prudência, com decência e com ordem. Tudo que nós vamos fazer para Deus, temos que fazer com decência e com ordem. As mais pequenas coisas no atril da casa de Deus, façamos com amor. Tudo que nós vamos fazer para Ele, façamos com amor, porque o amor supera tudo. E quando temos amor por Ele, Ele vai dar aquilo que nós queremos. Então Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que ele se arrependa. Quando Ele fala possível, não se cumprirá. Porquanto o Senhor é bom, e essa palavra bom, só Ele deveremos dizer, deveremos levar, porque todo homem é mentiroso e ele verdadeiro. Então o homem não é bom. Se ele tiver Deus, ele tem uma obra de bondade, porque Deus está na vida. Mas se ele tiver sem Deus, tudo que ele faz é na podridão e vai feder nas narinas de Deus. E Deus não recebe. O homem pode fazer tudo que ele fizer, até dar seu corpo a ser queimado, mas se ele não tiver esse nomezinho chamado amor, lealdade, nada que ele for fazer serve. É melhor que nós dê um passo com Deus do que sem o Senhor. É melhor um bocado bem pequenininho com Deus do que o mundo inteiro sem Ele. Ele é o Deus da prosperidade. Prosperidade que eu falo não é prosperidade de muitas coisas terrenas, porque muito nós se perdemos. Prosperidade da vida eterna. É Ele que nos sustenta para a vida eterna. Ele é leal, Ele dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Veja que a fidelidade de Deus vai acompanhando toda geração, né, irmão? Vem desde da primeira até nós no século 21. A geração nossa agora no século 21, Deus tem acompanhado, Deus tem abençoado. Nós podemos dizer que nem disse Josué, até aqui tem nos abençoado o Senhor, não é verdade, irmão? Até aqui o Senhor não deixou faltar. Até aqui o Senhor tem nos guardado. E eu creio que daqui para frente pode dizer que nem disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Você também pode dizer, irmão, usa a sua fé, diga que tudo você pode no Senhor. Faça o que é bom, faça o que Deus se agrada. Porque quando você for no atril ou no seu quarto, dobrar o seu joelho, abrir a sua boca, Deus está recebendo. Porque muita gente ora, tem muitas pessoas que oram, mas não obedece. O melhor é obedecer, porque quando nós fazemos o que Deus se agrada, as nossas orações, elas são vistas, recebidas e respondidas. Pode ser qualquer hora, qualquer momento, mesmo até se nós não estivermos orando, mas estiver em risco,
Está lá o Senhor, porque Ele é fiel com a sua palavra, com o seu grandioso poder. Então, porquanto o Senhor é bom e seu amor leal, esse nós podemos confiar, né, irmão? Nós podemos confiar porque Ele é fiel, Ele é real, Ele é a vida, Ele é o amor. Então, possamos colocar toda a nossa atenção, nossa fé, nossa alma, nosso espírito, tudo na presença dEle, porque Ele é o amor, Ele é fiel. Então, o salmista, ele está aqui chamando Israel, chamando a nação, e está dando as entidades aqui, né, para todos hoje conhecer, e está mostrando um pouquinho da identidade do Senhor. Ele é o que aqui está escrito, o Senhor da nossa vida. Então, esse ano de 2026, eu creio que vai ser um ano de muita mudança, até para o nosso Brasil, né? Para essas nações, porque não somos só nós que clamamos o Senhor, as nações sempre clamam o Senhor. Tem muitas pessoas das nações que são fiéis, que buscam com alegria, quando passar a conhecer Jesus, não é só no Brasil, é em vários dos países. Tem o fiel, tem aquele que ama, tem aquele que gosta, tem aquele que busca o Senhor com o coração. Nós sabemos que Jesus, né, Ele vai nos ouvir quando nós andamos dentro dessa porta confiante a Ele, colocando nossa fé, nossa vida nele. E nós vemos que Abraão, ele andou dialogando com Deus. E eu observei e vi um grande amor de Deus naquela conversa com Abraão, quando ele ia andando ali para olhar aquela cidade que ia ser destruída, de Sodoma e Gomorra. E naquela cidade tinha um sobrinho de Abraão chamado Ló e a sua família. E naquela caminhada ele ia falando com o Senhor. E Abraão, com o coração ali triste, porque o seu sobrinho estava lá e a cidade ia ser destruída. E ele perguntou: Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, tu deixaria a cidade viver? E Deus disse: se eu encontrar 50 justos, eu deixo a cidade viver por amor dos 50 justos. E ali ele sabia que não ia ter esses 50, e ele chegou e disse: Senhor, deixa eu perguntar novamente, não fique bravo comigo. Se o Senhor encontrar 30, tu deixaria a cidade viver por amor aos 30? E Deus disse a Abraão: se eu encontrar 30 justos naquela cidade, eu deixaria a cidade viver por amor aos 30. O amor está acima de tudo, né? Então Abraão, ele ainda preocupado, porque ele conhecia o seu sobrinho, estava ali, poderia morrer. E ele disse: Senhor, não fique bravo com teu servo, deixa eu novamente fazer mais uma pergunta. Se tiver 10 justos naquela cidade, tu deixaria a cidade viver por amor aos 10? Aí Deus disse a Abraão: se tiver 10 justos naquela cidade, eu deixarei a cidade viver por amor aos 10. Meu irmão, é aí que nós vemos que o nosso país, esses demais outros países, a nossa cidade, as nossas localidades onde nós vivemos, se tiver 5, 10 justos, o amor de Deus vai alcançar e dando a esses que não são justos, né, irmão, a vida, porque Deus vai poupar muitas vezes
nós estamos na nossa casa, nós andamos sendo fiel ao nosso Deus, e por amor a nós, que Deus tem por nós estar Ele adorando, nós ser justo, estar na presença, Ele vai deixar nossos familiares, vai deixar nosso estado, nossa cidade a viver, para que Ele se converta, porque ali, aleluia, Ele não vai destruir, que está aqueles que é justo, onde Deus justo, Deus estará, porque Ele é a justiça, e a Bíblia diz que os crentes que aceitam Jesus é feita a justiça de Deus. E o povo não sabe disso, que esse mundo, esse Brasil, estão aí, dificuldade, vivendo assim, nessa angústia, mas ainda estão vivos, porque os cristãos é a luz, e se Ele é a luz do mundo, é por aqui que nós estamos orando, é por aqui que nós estamos pedindo, é por aqui que nós estamos clamando pelo nosso país, clamando pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa família. Nós estamos aqui representando exatamente a justiça de Deus. É por você, é por ele, é por ela que nós pedimos, para que Deus, Ele ali desperte no coração, para que as pessoas venham conhecer que Ele é o Senhor, venha se converter dos seus maus caminhos, das suas más obras, como diz a palavra de Deus, tá? A Bíblia nos relata que o salmista, também os reis, como também o Senhor Jesus, falando no Velho e no Novo Testamento, Mateus, ele disse: esse povo que me louva de lábios, porque para Deus muitos estão louvando só de lábio, mas estão com o coração no mundo, o coração distante, o coração na vaidade, um coração dentro das coisas erradas. Aí ele disse: esses povos que, no caso é muita gente, que estão me louvando de lábios, mas de coração tão longe. Já em Crônica ele vai dizer: o povo que me chama pelo meu nome se converter das suas iniquidades, transgressões, eu sararei a sua casa, a sua terra. Olha o tamanho do amor divino. Poucas pessoas têm fidelidade, poucas pessoas no planeta buscam a Deus, conhecem a Deus, e por esse motivo Deus tem, com a sua misericórdia, tem sustentado essa nação. E aqui estamos nós, não para brigar, falar, acusar, ministério A, ministério B, não. O que nós devemos fazer é nos converter. Nós temos que se converter. O que é converter? É nós mudar nossas atitudes erradas e entrar nas atitudes certas, pelo que a Bíblia nos ensina. Porque ela diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. E aqui diz: entre por suas portas com ação de graça. Como diz a palavra, essa porta é Jesus. Entre com essa forma de conhecer, com alegria, com amor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia atura para sempre. Então hoje a gente tem visto a frieza, né, irmão? Tem visto a frieza da nação, a frieza do povo, mas a palavra está se cumprindo, porque Jesus disse: pela a iniquidade, o pecado se multiplicar, o amor de muito enfriaria. Isso é um sinal que Jesus está perto da sua volta, segunda volta, porque o arrebatamento da igreja, porque as igrejas hoje pode ser grande, pode ser pequena, mas o povo não quer mais a palavra, não quer mais o ensinamento, o povo quer a vaidade dentro das igrejas, o povo quer festa dentro das igrejas, não quer mais festa lá fora, dentro das igrejas, o povo quer bater boca, o povo quer ver um celular para filmar fulano, para entregar para outro, é aquela coisa que a vaidade está aí. Salomão diz: tudo debaixo desse sol é vaidade.
Mas Jesus disse: aquele que crê, né, em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que perseverar até o fim. Então, uma salvação é perseverança. É estar na palavra e perseverar. Porque tem muito hoje a pessoa entra na igreja, sai, vai para outra, sai, vai para outra, sai, não encontra Jesus. Porque Jesus não está dentro das igrejas, Jesus está no céu. Jesus está no seu trono de glória. Aqui é para nós entender que nós temos que se converter e praticar o que Ele mandou, o que Ele ordenou, praticar o bem, viver fazendo o que Ele sagrada, não o que o homem sagrado, o que Ele sagrada. Se nós assim andar dentro da palavra dos mandamentos, sem quebrar os mandamentos, porque se, aleluia, se nós quebrar um dos mandamentos, pequeno que seja, estamos culpados por todo. Quem quer doutrina? As pessoas não querem. Quem quer ouvir a palavra? As pessoas não querem. Quem quer estar na igreja? As pessoas não querem. Quem quer estar numa festa? Ah, tem muita gente. Ah, tem multidão, mas tem muito. Igual campo de futebol. Não tem folia, está o povo, não é verdade, irmão? Mas converter, aí, só pela palavra, diz: convertei vós, porque é chegado o reino de Deus. Converter é mudar. É nós deixar o pecado, deixar o erro, converter. Hoje a dificuldade, hoje as igrejas, porque as pessoas pensam que entrar na igreja vai para o céu, está lá na igreja é crente, vai para o céu. Não, vai para o céu aqueles que é limpo de mão e puro de coração. Significa aquele que se arrepender dos seus pecados e deixar alcançar a misericórdia. Limpo de mão é entrar pelo arrependimento, pelo novo nascimento, aonde Jesus, ele ensinou a Nicodemo: Nicodemo, se tu não nascer de novo, tu não vê o reino de Deus. Meu irmão, o mais difícil é as pessoas nascer, porque o nascer, ele pede renúncia. Para nascer, ele pede sinceridade. Toda semente que vai para debaixo da terra nasce, mas muitas vezes, se não for reparado, elas não vão prosperar. E é muita gente que está sendo plantada nas igrejas, mas não está prosperando, porque não são cuidadas, porque não querem o adubo, que é a fidelidade, o amor, a sinceridade e a esperança. Para essas pessoas é muito pequena. E nós temos que ter a esperança, perseverança, que Jesus vai voltar, né, irmão? Então, por isso que eu estou aqui, tranquilo, que o cristão, ele tem que ser paciente, longando, viver no passo do gado. Deixa as pessoas correr. Quem corre cansa, quem anda alcança. É um ditado, né? Então quero terminar nessa noite esse momento, essa palavra, trazendo e deixando aqui esse último versículo do Salmo 100. Porquanto o Senhor é bom, e seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Amém, amados? Então vamos ficar de pé e adorar o Senhor e agradecendo a Ele. Que Deus abençoe aí também a irmã Neide Alves. Gente abençoada de Jesus. Que Deus te dê grande prosperidade no seu coração, muita transformação na sua família. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, um ano que passou. Para nós contigo, todo dia é bom, todo ano é bom, mas sem o Senhor é só sofrimento e angústia, mas sem esperança. Mas mesmo que tenha angústia e dor, mas tem uma esperança da volta de Cristo. Pai, abençoa a tua igreja, o teu povo, todos os teus filhos, que vão à tua busca, Senhor.
no apelo, na casa de oração, aqueles que te pedem, aqueles que vão, com o coração sincero, abençoa todos eles e converta aqueles, Pai querido, que ainda tem dúvida, que ainda estão distantes, que o Senhor tenha derramado a sua misericórdia nessas vidas e venha fazer a mudança nesse ano de 2026, que o Senhor faça uma grande, ó Deus, diferença nas nossas famílias, que o Senhor converta muito da nossa família, dos nossos vizinhos, do nosso estado, do nosso país, que o Senhor abençoe grandemente essa nação, esse povo, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que neste ano esteja sobre a sua vida todos os dias. Aí você confirma com amém, e que Deus abençoe para todos sempre. Deus abençoe todos os irmãos. Amém.